Agora você que nos assiste e meu caro Rodrigo, chegou a hora da gente falar desse link entre literatura e filosofia entre autores estrangeiros. E aí a gente acabou combinando quais autores para trazer para quem nos assiste. Pois é. Quanto aos gringos, a gente pensou aqui em 3 autores que também são fundamentais. No vídeo anterior, que se você não assistiu, pega esse link aqui, ó, e assiste a ele, certo? Nós falamos sobre 3 autores nacionais. Agora, a gente vai falar sobre 3 autores aí, mais, digamos assim, do âmbito mundial. São gringos, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre Kafka, vai falar um pouco sobre Sartre. Sartre não poderia faltar em nenhum debate. E vamos falar sobre Camus. É isso aí. Cara, eu quero começar essa nossa interação dizendo pra você uma coisa que eu não sei se eu já comentei, mas como os meus primeiros passos assim em canto e mergulho na literatura foram influenciados por Franz Kafka, principalmente essa obra aqui, intitulada A Metamorfose. Mas assim, eu tenho algumas coisas para falar sobre a filosofia em Kafka, mas eu queria saber da tua percepção, como alguém que é do campo das linguagens, qual é a percepção que tu tem desse link entre literatura e filosofia em Franz Kafka? Cara, Kafka, ele escreve uma narrativa, por exemplo, centrando aqui na Metamorfose, 2 obras dele assim clássicas, A Metamorfose e O Processo, são 2 obras muito profundas, muito densas. Você pega e observa que ele é fininho, mas é de uma densidade muito grande, porque conta a narrativa de uma personagem que vai se transformando em um inseto. E isso é problemático para toda a sociedade e para a família dele. Então, essa visão de como a família enxerga alguém que está num processo de transformação, e essa leitura é uma leitura extremamente atual, não é? Orientado sob uma perspectiva filosófica, isso faz com que os leitores cresçam muito. Então, o cara vai se transformando num inseto. E aí começa a despertar nas pessoas todo um preconceito, sim, todo um choque. Toda uma exclusão social por parte de alguém que o ama, que é a própria família. Essa percepção da família com a personagem, para mim, foi muito chocante, entende? Porque como é que a família abandona alguém? A família diz, vamos matar, vamos destruir esse cara daqui porque ele é um problema para nós. Ele é o estranho. Ele é o estranho. Ele não está adequado. É uma anomalia. Sim, é uma anomalia. E a profundidade da reflexão é impossível ler Kafka, começar a leitura da Metamorfose e terminar da mesma maneira. Concorda comigo ou não concorda? Concordo. É de fato uma leitura que atinge a alma, porque me parece que o Kafka ele tinha essa habilidade, esse dom assim de escrever com a alma. Se a gente for ver a biografia do Kafka, assim, me parece também, Rodrigo, que a escrita dele é muito visceral, porque sim, tem muito dele ali, não é apenas uma questão de construção de um eu lírico ou de algo do tipo. E aí ele vai ser classificado, rotulado por muitos como alguém que adotou o estilo do absurdismo, né? Uma escrita do absurdo. E o absurdismo pode ser compreendido como uma perspectiva, uma percepção da vida, da existência, que leva em consideração que as coisas elas não fazem sentido e que a razão ela não é capaz de dar conta de todos os dilemas que envolvem aí a nossa aventura aqui no mundo. Então, você começou muito bem, meu amigo, dizendo que é um negócio denso e que mexe com a gente, a leitura de Franz Kafka. Gregor Samsa, o protagonista da Metamorfose, ele sofre todos esses processos que o Rodrigo falou, e em O Processo, o Joseph K, ou Joseph K, como queira, ele acaba sendo processado ao longo do livro, assim como nós somos processados pela vida ao longo da nossa trajetória. Cara, é um negócio muito rico, né, Rodrigo? É um negócio muito rico. Mas eu queria
Agora, deixar o Kafka aqui e queria saber de você, meu amigo, qual a importância que Jean-Paul Sartre tem para a literatura, na sua opinião, e de que forma ele pode ajudar o estudante aí que está nos assistindo e que vai, por exemplo, fazer uma prova como o Enem. Cara, muito importante, assim, por exemplo, eu tenho algumas dicas de que todo o aluno ele precisa colocar alguns conhecimentos filosóficos na redação. Então, por exemplo, eu sempre digo para os meus alunos dizerem assim, coloca o adjetivo kafkiano na sua redação. A sociedade contemporânea assiste perplexa, né, aos acontecimentos que ocorrem como se fosse dentro de uma narrativa kafkiana. Então, eu sugiro muito, não é uma forma pronta, mas é uma forma de, assim, entrar nisso. Falando de Sartre, piorou. Sim, eu sou suspeito para falar de Sartre, porque eu sou fã de Sartre. Entende? Assim, penso que a percepção de Sartre e a contribuição dele é muito grande para toda a sociedade. Acho que todo mundo precisa ler alguma coisa de Sartre. No livro A Náusea, de Sartre, você tem uma densidade tão grande quanto a Metamorfose. Porque você tem uma personagem que vai para o interior e pensa que, se ele conseguir ler toda a biblioteca de A a Z, ele se tornará uma pessoa muito culta. E esse embate social que Sartre propõe nesse livro, A Náusea, do comportamento, entendeu? De chegar e dizer assim, como um garçom se comporta. E pegar essa metáfora do garçom, dos seus trejeitos, e colocar isso numa narrativa a ponto de promover como se fosse um espelho entre o livro A Náusea, não é? E O Ser e o Nada. Então você tem O Ser e o Nada é um livro. E a narrativa desse livro você tem A Náusea. Então são livros que dialogam muito diretamente. Tudo que está dito aqui está dito na Náusea, só que lá está dito de forma literária, de forma narrativa. E aqui está dito de forma muito mais objetiva, seca, crua, né? Muito mais seca, muito mais crua. Então são dois autores fundamentais. E aí, agora eu vou passar a pergunta para você. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre Albert Camus. E Camus, que é inclusive contemporâneo de Sartre, né? Eram amigos, assim como nós somos, né? E houve uma cisão entre os dois, por questões inclusive políticas, não é? Exato. E aí, queria que você abordasse um pouco aí Camus na sua... Não, primeiro é importante a gente pontuar que esses dois camaradas, o Sartre e o Camus, eles ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Sim. Né? Na década de 60, salvo engano. E a gente tem aqui no Sartre uma abordagem existencialista dentro do ateísmo, porque o Sartre ele vai se colocar contra todo e qualquer tipo de determinismo, seja ele de ordem divina, social, biológica. E ele vai colocar que o ser humano ele é livre e ele está condenado a ser livre. E o Sartre ele coloca que a existência precede a essência. Então, primeiro o indivíduo aparece no mundo para que depois ele defina o seu significado, ele possa escrever o seu projeto de vida. É um negócio assim extremamente profundo. O Albert Camus, particularmente, eu tenho uma paixão por esse cara, por trazer o existencialismo, por mais que ele não tenha assim, se declarado um pensador existencialista, não tem como negar o viés existencialista, e o absurdismo. Então, presente em Kafka. Presente em Kafka também. Então o Camus ele coloca ali a existência humana dentro de uma perspectiva que no caso do mito de Sísifo, uma repetição contínua
um ciclo contínuo, os dilemas que aparecem e reaparecem, como rolar de uma pedra para o alto de uma montanha que, por força divina, né, no caso de Sísifo, da condenação imposta pelos deuses, a pedra rola novamente lá para o lado de baixo e aí ele tem que fazer todo aquele esforço para poder rolar a pedra. E aí o Camus, ele coloca o absurdo que é viver, mas ao mesmo tempo ele coloca ali a nossa necessidade de revolta diante de uma existência que é pautada por esses ciclos e essas repetições. E o que seria a revolta? Seria que, por mais que nós tenhamos que encarar os mesmos dilemas, as mesmas tarefas, o mesmo ciclo sendo repetido diante dos nossos olhos, nós podemos ter uma atitude diferente. Nós podemos empregar uma energia diferente. Nós podemos ter um olhar diferente para as mesmas situações. Então, muito mais do que um desencanto com a vida, o que o Camus traz é a vitalidade. A vitalidade que nós temos que resgatar para poder aproveitar em cada instante, não a repetição, mas uma novidade na nossa intenção, na nossa atitude. Então, é um negócio assim que atinge a alma da gente diretamente. Ok. Cara, é sensacional. Assim, esse papo daqui seria um papo que nós passaríamos dias falando. Eu espero que vocês tenham gostado da presença de Kraus aqui no canal. Se você se inscrever no canal dele, eu ficarei profundamente feliz. Agora, vocês ganharão muito, porque esse cara aqui, ele é genial. E para mim é uma honra, né? Ele é autor, escritor, né? Tem um livro sobre Zygmunt Bauman, um livro muito importante para a leitura também. A gente pode, inclusive, falar um pouco depois sobre esse livro daí, aqui no canal. Se você gostou, comenta aqui embaixo, diga assim, Rodrigo, gostei desse estilo de vídeo. É o primeiro vídeo que eu estou postando nesse molde daqui, né? Normalmente as aulas são aulas que nós postamos em quadro, mas eu queria muito trazer essa contribuição desse gênio que é Márcio Kraus. E importantíssimo para o ensino brasileiro, esse cara. Um abraço e até o próximo encontro, galera. Falou, galera.